Não deixe nada te desviar do teu caminho, seja a família, as amizades, as propostas profissionais, as ambições, os desejos, as fraquezas, os vícios, as aparências, a ostentação. Mantenha-se firme no seu foco, no seu destino, naquilo que realmente é seu. Não se perca por causa daquilo que não é seu. A maior parte das pessoas se perde por isso, porque buscam o que não é seu, porque são estimuladas pelas tentações, pelas aparências, pelos vícios, as mentiras, as enganações. Quantas pessoas não perdem a vigilância ao longo da caminhada? Entram por atalhos, se desviam do seu caminho, por falsas propagandas, por coisas que não têm nada a ver com elas, com coisas que não são suas. Essa é a grande tragédia da nossa época. Nesta era de excesso de informações, excesso de ideologias, excesso de partidarismos, excesso de consumo, excesso de vaidades extrapoladas, vaidades que tornam o ser humano dependente das suas fraquezas, da sua inconstância, da sua vida desequilibrada. Então, a maior parte das pessoas se perde muito fácil, porque falta vigilância. A maior parte das pessoas nem sabe o que é intuição. A maioria está apenas aqui no cabeção, fazendo o que todos fazem, pensando como todos fazem, buscando o que todos buscam, ou seja, coisas que nem são suas. Coisas que nem são suas. As pessoas identificam coisas que não são suas como se fossem. E nisso desperdiçam o seu tempo, as suas energias, o seu trabalho, a sua disposição, a sua motivação. E daí os indivíduos vão se esvaziando, vão se tornando vazios, jogam fora o que tem de melhor, em troca de algo que nem é seu, que é ofertado nas vitrines da vida. Então não deixe nada te afastar, te desviar do teu caminho. Seja forte, busque te conhecer, porque se não te conheceres, não identificarás o teu caminho e vagarás por caminhos que não são teus. Serás furtado nessas estradas. Quantas pessoas não são assaltadas nas falsas estradas da vida, nos becos sem saída, onde são atraídas pelas ilusões, pelas propagandas enganosas, pelos vícios, as sensações, a sensualidade depravada. Quantas pessoas não adentram labirintos que são estreitos, apertados, e lá se perdem, não conseguindo mais voltar para a sua estrada. Então esse é o problema. Se o ser humano não estiver acordado e vigilante nessa vida, dono da sua própria vida, não chegará a lugar algum. E o que é ser dono da sua vida? Como ser dono da sua vida para seguir na sua estrada? Há uma única forma de ser dono da sua vida, sendo dono de si mesmo, primeiramente. E somente é dono de si mesmo quem está com o espírito desperto, onde a intuição flui. Porque onde a intuição flui, o ser humano dispõe de uma orientação. O ser humano sente a sua consciência interior. E ela fica pesada quando algo errado o tenta. Mas fica leve quando consegue se libertar das tentações. Tudo está neste peso ou nessa leveza da consciência interior. Se o ser humano consegue utilizar isso sempre nas decisões da vida, vai acertar nas escolhas, vai focar suas ações em coisas produtivas e agregadoras e vai manter-se na sua estrada, no seu caminho, sem desviar-se.
As pessoas se desviam por causa da desatenção. Imaginemos um condutor de um veículo indo para um destino. Para chegar ao destino, precisa manter-se acordado, desperto, porque se ele adormece, ele sai da pista. E as pessoas adormecem, as pessoas pegam no sono, deixando-se levar pelos soníferos, pelos entorpecentes da vida. Na vida moderna é muito pior do que na antiguidade. Não que na antiguidade não existissem esses soníferos e esses entorpecentes, mas não na medida como nos dias atuais. Nessa sociedade do consumo, dos prazeres, do entretenimento, da ostentação, das aparências, tudo está pior nos dias atuais, porque há uma oferta megalomaníaca de coisas que não são das pessoas, que não tem nada a ver com as pessoas. As pessoas se deixam levar por falsos vendedores, falsos propagandistas, que ofertam suas bugigangas, suas mercadorias, sejam elas físicas, sensoriais, sensitivas. E as pessoas compram isso, as pessoas aderem a isso, as pessoas se entregam e se perdem por causa disso. Se perdem em si mesmas. E como se perdem em si mesmas, perdem o seu caminho, a sua estrada, saem do seu caminho, adentrando por becos sem saída, labirintos de ilusões. A vida pós-moderna se tornou uma grande ilusão. Não que ilusões não existissem em outras épocas, mas hoje é pior. Olhemos à nossa volta. Quase tudo é constituído por ilusões. Quase tudo é feito para desviar o olhar das pessoas, para que elas se tornem dependentes de alguém, de um sacerdote, de um político, de um ideólogo, de um estilista, de um espiritualista bagaceiro, um vendedor de tecnologias e bugigangas futuristas. Então, o que mais observamos hoje são pessoas atraindo seus semelhantes, desviando as pessoas do caminho. Mas todo ser humano tem dentro de si o GPS para manter-se na estrada. O GPS é a intuição, é a vida interior, o trabalho interior, conforme explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Quem faz o seu trabalho interior constantemente, quem pesa tudo com a voz da consciência, se mantém na estrada, no seu destino, no seu caminho. Não se perde tão fácil. Não quer dizer que não seja tentado. Não quer dizer que em alguns momentos derrape na estrada. Mas vigilante, novamente recupera o direcionamento do veículo chamado ser humano. O veículo ser humano precisa ser conduzido pelo espírito, utilizando a mente como um instrumento, como um sistema operacional que ajuda na pilotagem do veículo chamado ser humano. Quem tem essa vigilância atuante consegue dirigir-se a si mesmo na estrada da vida, sem sair da estrada, sem perder-se ao longo do caminho. E quantos seres humanos, em vez de irem para uma direção, vão na direção contrária? Em vez de irem rumo à luz, vão rumo às trevas, aos submundos trevosos, deixando-se enganar por tentações obscuras, tentações trevosas que tornam os indivíduos pesados. E quando o ser humano se torna pesado, ele afunda nas trevas. O ser humano precisa buscar uma leveza, e a leveza somente pode estabelecer-se em sua vida se o espírito acordar e mantiver-se acordado através da intuição. A intuição torna o ser humano leve, como uma pluma. Ele consegue flutuar acima das trevas. Mas a mente pesada, quando ela quer governar tudo sozinha, torna a vida toda pesada, torna o veículo ser humano pesado, lento, moroso, que não sai do lugar. O espírito é ágil na intuição e na verdadeira sensibilidade. A mente é sagaz
e se deixa enlear pelas trevas e se perde. A mente quer bancar a esperteza, quer bancar a esperta, mas nessa esperteza bota tudo a perder, porque ela não tem sabedoria, apenas um pseudo-conhecimento que ela vai pilhando, que ela vai juntando egoisticamente. Enquanto que o verdadeiro saber vem do Espírito, que quando desperto está em conexão com a luz e recebe da luz intuitivamente o que precisa. Recebe através do seu guia espiritual. Todo ser humano tem um guia espiritual e precisa ouvir a influência do guia espiritual na consciência interior, que fica leve ou pesada. Se todo ser humano pesasse as coisas com a consciência interior, tudo seria diferente. As pessoas não sairiam do seu caminho, não se perderiam na estrada da vida. As pessoas chegariam ao seu destino se pesassem tudo com a intuição. Então não caia nas ciladas deste mundo materialista, modernista, sensualista, dinheirista, depravado, corrupto e corruptor. Não caia nos enganos dessa vida. Ouça sempre a sua consciência, sua vida interior, mesmo que os outros não se agradem disso. Do que vale agradar os outros e se perder? Quantas pessoas se perdem por causa dos familiares, dos amigos, da carreira? As pessoas fazem mais o que os outros querem do que o que elas próprias querem. As pessoas daí apegam-se a coisas que nem são suas. As pessoas fazem obras que não são suas. As pessoas tomam decisões que não são suas. E daí tudo se perde, porque o ser humano não conduz o seu veículo. O ser humano permite que o veículo ser humano seja conduzido por outros através da mente que se deixa influenciar por ideias externas que tomam a mente de assalto. Não! O espírito precisa estar acordado dentro de cada um, utilizando a mente como um sistema operacional para dirigir o veículo chamado ser humano. Então o indivíduo, ele cumpre com a função da sua vida, cumpre com a sua tarefa de chegar ao ponto final, ao destino da sua vida. Paulatinamente, com paciência, com resiliência, sem pressa, sem ansiedade. As pessoas andam muito ansiosas e nessa ansiedade colocam praticamente tudo a perder. Em alguns casos colocam tudo a perder, dependendo do nível de sonolência do espírito que não consegue mais se fazer perceber. Então, não saia, não desvie-se, não se desvie do seu caminho. Não deixe nada te desviar do teu caminho, seja a família, a carreira, os amigos, as tentações, as sensações, os falsos marketings, as falsas propagandas, as ideologias, os dogmas aprisionadores ou a leviandade, por outro lado. Não deixe nada disso te afastar do teu caminho. Mantenha-te obediente à consciência interior. Porque se estiveres obediente, se te mantiveres obediente à consciência interior, estarás obediente a Deus e às leis de Deus. A vontade de Deus está nas leis espirituais. E através da intuição e da consciência interior, te mantens obediente a esta ordem maior que precisa ser receptada no coração para que o ser humano não se desvie do seu caminho e cumpra com a finalidade da sua vida e da sua passagem aqui pela matéria grosseira densa. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!